Visão Geral. Oferecimento Rede Provectum. A garantia de um bom negócio sempre perto de você. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Aliás, poucas vezes o programa entrevista alguém que tem tudo a ver com o nome do programa, Visão Geral. O entrevistado, Dr. André Hadi Camargo, oftalmologista. E a gente vai falar de vários problemas aí da visão. Você, com toda certeza, vai aproveitar bastante. Vai fazer até uma consulta aqui. Eu vou fazer a consulta com ele, vai servir para mim, vai servir para você também, com toda certeza vai ser muito legal. E doutor André, tudo bem? Como é que tá? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu estar aqui novamente, Alberto. Passou no cardiologista antes de vir para cá? Como é que tá esse coração ponte pretano aí? Precisa, viu? É. Com esse time a gente precisa, viu? Olha, gente, doutor André chegou aqui e falou para mim, fala o número de 1 a 5. Eu falei, 4. Pode levar a Ponte Preta. Tá difícil a situação lá, né? Difícil a situação, mas, com certeza. Fosse fácil, qualquer um resolveria. Vamos ver como é que esse pessoal vai resolver lá. Doutor André Hadi Camargo, Hadi não tem nada a ver com japonês, tem tudo a ver com a descendência árabe, né? Com Libanesa, certeza. né? Libanesa. Por que todo mundo, dificilmente, todo mundo é libanês, tudo é libanês. Havia lá atrás uma brincadeira que quando se chegava alguém no Brasil era turco, melhorava de vida, virava sírio e aí depois passava a ser libanês. Verdade. Mais ou menos isso. Era por aí. Você já foi turco então ou não? Todos nós, né? Já fomos, com certeza. Então tá bom, doutor. O doutor é formado pela PUC, especialização em oftalmologia e subespecialização em catarata, também a cirurgia refrativa e doenças da córnea pela Universidade de São Paulo, a USP. E foi presidente do Instituto Penido Burnier em Campinas e é especialista em medicina de tráfego. E aéreo também, né? Sim. O tráfego aéreo também, né? Porque toda vez que eu vou renovar minha carteira de piloto, normalmente a gente se encontra lá na clínica, né? Com certeza. E gozado, né? Explica aqui para o nosso, quando a gente vai fazer lá o exame para renovar a carteira de piloto, vocês colocam, a gente fica olhando um negocinho lá que a gente tem que saber a profundidade da luminosidade, é isso? Isso. E qual que é a função disso? Na verdade, esse teste é o teste de profundidade. Ele tem inúmeras funções, mas principalmente no caso do piloto, basicamente saber como é o reconhecimento das profundidades que ele vai usar. Sobretudo no pouso, né? Sobretudo no pouso. Então é de extrema importância que ele tenha essa visão de profundidade dentro de um padrão normal. Então, por exemplo, se o doutor estivesse lá no aeroporto dos Amarais em Campinas e eu por acaso estivesse pilotando, na hora que eu pousei certinho, você pode falar, esse eu aprovei certo. Com certeza. Mas se o cara der um catrapo, aí ele fala, opa, tá tem que rever isso tudo. Muito bem. Bom, doutor, a gente não era assim antigamente, né? Mas hoje, pelo menos uma vez por ano, as pessoas vão ao médico. Sim. E ao oftalmologista, também essa periodicidade deve ser anual? Sim, a gente recomenda um exame periódico anual. E por que basicamente esse exame anual? Porque, na verdade, muitas das pessoas nos procuram por um exame simples de óculos. Mas durante esse exame a gente consegue fazer a prevenção de inúmeras doenças, tanto do olho quanto do próprio corpo. Doenças como diabetes, a hipertensão arterial, tumores, doenças cerebrais, tudo isso a gente consegue através de um exame oftalmológico, da avaliação do fundo do olho, da medida da pressão ocular. Você está me dizendo que o olho vai passar para o oftalmo algumas anomalias que, de repente, nada tem a ver com o olho simplesmente é o transmissor. Sim, a gente às vezes pega casos de pessoas que foram para um exame de rotina, não sentem às vezes absolutamente nada, e durante o exame oftalmológico a gente acaba encaminhando ao neurologista, por exemplo, por ter um problema cerebral, ao endocrinologista por desconfiar de diabetes. Então a ideia desse exame é muito mais ampla. Poxa, então se eu tiver no oftalmologista, ele fala assim, você tem sentido dor na cabeça, eu já tenho que começar a ficar preocupado com alguma coisa. Com certeza. Mostra mesmo no olho. Com certeza a gente consegue descobrir um monte de doenças, de patologias, até tumores, né? A gente às vezes
pega um tumor que às vezes não aparece, porque é fácil ver o tumor da pele, né? Mudou, apareceu uma mancha, mas dentro do olho ninguém consegue ver. Na verdade é o oftalmologista que vai acabar descobrindo. Mas você disse que descobre o tumor no olho, então há Intraocular. cânceres de olho. Existem cânceres da região posterior do olho, da retina, da coroide, que são regiões lá dentro do olho. Isso aí é o quê? É uma mancha, é uma coisa? Na verdade, esse é o, Pra mim é o exame do fundo do olho, na verdade. Aquela mancha mais acentuada no centro da visão é uma patologia do fundo do olho. Isso normalmente atinge as pessoas com mais idade. Olha, ali, por exemplo, é a fotografia do nervo óptico. A gente vê uma mancha branca maior dentro do nervo óptico, sinônimo de glaucoma, que é a pressão alta da visão. Então, esse exame, na maioria das vezes, a pessoa não sente absolutamente nada e ela está perdendo visão. Mas quando ela descobrir, ela pode já estar cega. Não sente nada, não sente é dor. Não sente dor, às vezes não sente... Que está perdendo, não sente que está enxergando mal. O grande problema do glaucoma é que a perda de visão, ela se dá de fora para dentro. Então, a visão central, ela é preservada até os instantes finais. E a visão periférica vai se perdendo gradativamente. Por isso que demora, às vezes, para a pessoa perceber que ela está perdendo campo de visão. Qual que é o nosso ângulo de visão aqui? É 130 graus? Não chega a tudo isso. Por em torno de 130 Então, graus. essa visão periférica que ela vai se fechando. Vai se estreitando. Se estreitando. Vai se tornando tubular, que a gente chama. Olha, então, ela vai perdendo esse campo visual. E é um sintoma, então, de que... E o glaucoma... ele tem cura, a gente consegue controlar, como é que é? Consegue controle. Hoje, até alguns anos atrás, não se tinha muito o que fazer. Os remédios eram muito pouco eficazes no tratamento, mas de uns 15, 20 anos para cá, de uns 15 anos para cá, a gente obteve mudanças significativas na qualidade dessas medicações e hoje o glaucoma consegue ser totalmente controlado com medicação. Porém, tem que ser detectado no começo. De maneira precoce. E aí a reversibilidade é mais difícil. Não há reversibilidade, não. O que se perdeu de campo visual, você não consegue recuperar. Então, a ideia é descobrir precocemente a doença. Bom, ainda por falar em precocemente, quais são, assim, os problemas que podem ser detectados nesses exames periódicos? Então, basicamente a gente numa consulta vai ver se essa pessoa tem uma qualidade de visão. Você sabe que a coisa mais comum de acontecer no consultório é a pessoa achar que enxerga bem. E quando a gente vai examinar, a pessoa tem uma visão ali de 60% do normal, 70% do normal. Não é uma visão ruim, mas não chega a 100%. Então, a gente tem maneiras de tentar recuperar essa visão. Bom, como você é o meu oftalmo, você é o meu médico, o que eu falei para você logo na chegada aqui, então não valeu nada. Que eu falei, André, eu estou me sentindo muito bem, estou enxergando muito bem. Sim, tem que ser medido. Na verdade, anualmente a gente deve medir. Ali é uma foto, por exemplo, de um exame do fundo do olho, de uma das maneiras de se examinar o fundo do olho. Tem várias maneiras, mas essa é uma delas, tá? E todos os exames são indolores, né? Dor nenhum exame vai trazer. Assim, alguns exames exigem a dilatação da pupila, é um desconforto, não causa dor, nada disso, mas algumas pessoas ficam um pouco incomodadas com o fato de ter a visão levemente embaçada durante a dilatação. A pressão alta dos olhos não tem nada a ver com a pressão alta normal das pessoas? Não, nenhuma correlação entre a hipertensão arterial e o glaucoma, não. Nada a ver? Não, a pessoa pode ser hipertensa e ter glaucoma, ou só ter uma das duas entidades, é possível. Entendi. E, bom, quais outras doenças silenciosas além do glaucoma? Olha, além do glaucoma, tumores não são tão frequentes, são mais raros, mas os tumores podem estar acometendo as pessoas. A própria catarata é uma doença que a pessoa às vezes não percebe, como é todas as doenças oculares, na grande maioria das vezes, a perda de visão é bem progressiva e de maneira bem lenta. Essa imagem mostra o quê? Esse é um exame de fundo de olho. Esse é um fundo de olho normal. Então o que a gente analisa? O nervo óptico, que tem a setinha ali mostrando, a região da mácula. Mácula hoje está em moda uma doença que atinge a terceira idade, né? Uma doença chamada degeneração macular, é uma doença bastante chata, porque ela limita muito a qualidade de visão. A visão cai bastante. Chama
degeneração macular. É o envelhecimento da mácula. Isso, por exemplo, essa mancha enegrecida é um tumor. Parece um sapinho ali, né? É uma região, é um tumor dos mais graves que começa na região ocular e pode invadir até cérebro. Vamos lá. Nos olhos, os tumores, eles obedecem ao mesmo conceito de que, se descobertos no começo, a cura é quase total? Sim. Na grande maioria das vezes a gente tem hoje vários métodos para se tentar radioterapia, aplicação em loco do tratamento em cima do tumor. Tudo que se diagnostica precocemente, você tem, claro, uma chance maior de tratamento. Mas chega-se a ponto, inclusive, de se curar. Extrair os olhos também? Em casos mais avançados, sim. Aí a retirada do globo é uma forma de tratamento. Para impedir que ela invada outros órgãos. Entendi. Bom, como todo tumor, ele pode ter metástases e tal? Com certeza. Esse tipo de tumor, particularmente que atinge o olho, ele é altamente metastático. Então ele se espalha de maneira precoce. Por isso, mais uma vez, a importância de se fazer periodicamente essa avaliação. Pois é, mas, por exemplo, a gente sabe que existe uma relação muito estreita entre o fumo e o câncer de pulmão, por exemplo. E outros cânceres, mas o de pulmão mais frequente. Qual que é a relação do câncer de olho? O que é que provoca? Raios solares? O que é? Não, na verdade não. Aí já existem as predisposições genéticas. Genéticas. Né? Então tem a genética da família. São cânceres mais raros, né? Mas que podem atingir. Até os melanomas que habitualmente são de pele, eles podem atingir o olho. Então tem mais ou menos a mesma característica do melanoma de pele. O melanoma é um câncer agressivo, né? Extremamente agressivo. Mas também, se descoberto no começo, não tiver nenhuma metástase, a pessoa vai extirpando e vai vivendo. Aí, quando é que nós vamos acabar com esse negócio de câncer, doutor? Esse é uma utopia aí da medicina, né? Tentar acabar definitivamente com isso, né? O senhor é adepto àquela linguagem popular de que o câncer já tem cura, mas eles não mostram porque o câncer é uma grande indústria, não? Não posso acreditar nisso, não. Eu acho que a gente tem avançado. Seria o fim do ser humano, né? Sim, eu acho que isso é uma luta constante da indústria para tentar descobrir novos produtos, para tentar, com certeza, corrigir esses problemas. Até porque o que isso deve trazer para o governo, sim, ou é uma despesa monstro, né? Sem dúvida. O SUS e tal. Sem dúvida. Porque esses tratamentos são muito caros, né? Bom, vou falar um pouquinho aqui de diabetes, que também você detecta no exame de... Sim. Hoje, uma das maiores causas de cegueira no mundo é o diabetes. É a doença causada do diabetes na retina, no fundo do olho. A gente chama de retinopatia diabética. Também totalmente tratável, mas se descoberta a tempo, primeiro ponto. E segundo ponto, claro, aquelas medidas de controle do paciente que são sempre essenciais. Controle da glicemia, atividade física, isso tudo é muito importante. A retinopatia diabética, ela só aparece, olha ali, tem uma foto do que o diabetes causa, então ali à direita um fundo de olho normal, à esquerda sangramento, né? É muito comum que o diabetes causa uma alteração no vaso e esse vaso se torna mais frágil, ele acaba rompendo com mais facilidade e causa esses sangramentos. Esse sangramento, claro, ele altera o fundo do olho, consequentemente ele vai gradativamente prejudicando a visão, levando à cegueira. É uma das maiores causas de cegueira no mundo. Então, Mas é uma coisa muito lenta? Ela é lenta numa primeira fase. Então, por isso que é até difícil convencer. Eu brinco que uma das maiores lutas nossas é convencer o diabético que ele precisa do tratamento. O diabetes é uma doença longa e, às vezes, a pessoa nos primeiros 5, 10 anos não tem nada. Mas a partir dessa fase, o diabetes ele pode se tornar cada vez mais agressivo e às vezes é uma coisa repentina. Então a perda visual pode se tornar súbita, de uma semana para outra. Por isso a importância de não ter os primeiros sinais da retinopatia diabética. E para isso, claro, o controle. Alguém pode ter diabetes e não ter como é que é o nome que você disse? A retinopatia diabética? Retinopatia. Sim, aquela pessoa que cuida bem do diabetes. Então, a pessoa que se cuida, ela tem um comportamento de uma pessoa normal. Ela nunca vai ter a retinopatia diabética
por conta desse controle rigoroso do diabetes, da atividade física que ela promove. Mesmo quando a pessoa já foi diagnosticada com o problema na visão, porque me parece que uma vez diabético, eternamente diabético, você pode controlar, não é isso? Sim, é o controle. Mas se você deixar, você volta a ter a glicemia alta, essa coisa toda. E quando a pessoa, por exemplo, iniciou-se já nesse período de ter o problema já na retina, sendo diabética, se ela fizer um tratamento rigoroso e tal, pode haver uma reversão do que já foi causado? A gente consegue controlar e a gente consegue reverter muitos diferente do glaucoma. É diferente do glaucoma. Diferente do glaucoma. Agora, uma coisa interessante, assim, existem vários tipos de diabetes, né? O diabético tipo 1, aquele que usa insulina, que é jovem, esse vai ser diabético a vida toda. Certo. Agora, existe o diabetes causado por um mal da nossa nova sociedade, que é a obesidade. Sim. Então, claro que essa pessoa, quando ela controla a obesidade, ela reduz peso, ela, na maioria das vezes, ela deixa de ser diabético. Então, isso é possível, porque o diabetes dela foi causado por esse excesso de peso. Perfeito. Aí entra até aquela história dos obesos mórbidos, que hoje estão fazendo cirurgia bariátrica. Isso, a gente tem observado isso no consultório, uma melhora significativa. Então, eles deixam de ter o diabetes, há um controle significativo da retinopatia. Então, isso realmente tem sido uma coisa muito promissora. E, bom, nós vamos falar muitas coisas aqui ainda, o doutor André, ainda sobre prevenção. Por exemplo, o que é bom para os olhos? Cenoura, né? Porque nenhum coelho usa óculos, né? Cenoura deve ser bom para a vista, não é? A gente vai falar de algumas coisas aqui. Quero até que você dê algumas dicas, de repente, de algumas vitaminas, algumas frutas, enfim. Mas o que é bom para a vista? Na verdade, assim, uma boa alimentação saudável, né? Aquela velha história, sempre é muito bom. As vitaminas, no geral, hoje em dia a gente consegue consumir uma grande parte daquilo que a gente precisa para a visão. Diferente da terceira idade, que a gente normalmente acaba reduzindo até a alimentação. Então a gente tem algumas vitaminas específicas que a gente gosta de introduzir na terceira idade, até por conta daquilo que eu comentei, da degeneração macular senil. Existe uma substância chamada luteína. Luteína? Isso, e a luteína está presente em alguns alimentos, mas a gente às vezes acaba introduzindo o suplemento alimentar de luteína, principalmente para essas pessoas que têm essa predisposição para desenvolver a degeneração macular. Muito bem. Você viu que eu marquei aqui, né? Estou falando que eu estou fazendo uma consulta aqui. Consulta vale para você também, para todos vocês que são aí da terceira idade. Então, suplemento de luteína. E a luteína, ela está nos nossos alimentos, ela está presente onde? Basicamente, nos alimentos amarelados a gente encontra bastante luteína. Né? As verduras, os legumes. Pimentão amarelo, então tem. Menor quantidade, mas sempre tem. Sempre tem um pouquinho. Muito. Frutas também? Frutas. Abacaxi deve ter. Então, na verdade, mais as leguminosas tem bastante. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho. Nós falamos já sobre a catarata, né? Assim, bem en passant e tal. É uma das suas especialidades. Hoje, a cirurgia de catarata. Catarata é mais ou menos um resfriado? Hoje, não? Na verdade, a cirurgia de catarata ela evoluiu bastante. Então, eu concordo que ela se tornou uma cirurgia bastante rápida, bastante tecnológica, eu costumo dizer, né? Porque, na verdade, é uma cirurgia rápida, porém exige uma habilidade grande, um conhecimento bastante grande da técnica cirúrgica para a gente poder ter os bons resultados. Gozada, a gente tem tanta preocupação quando a gente era garoto. Mas cuidado que isso aí fura o olho. Mas vocês furam o olho da gente ali, olha aí. Ali é uma cirurgia de catarata, né? Ali nós estamos abordando o cristalino, que é uma lente natural do olho. Ela está logo após essa pelezinha que a gente chama de cápsula anterior. Mas é na pupila? É atrás da pupila, na verdade. A gente abre a pupila e ela está logo após a pupila. E ela fica presa dentro de um saco, que a gente chama de saco capsular. O cristalino está ali dentro. E o cristalino, ele tem esse nome porque ele deveria ser totalmente transparente, mas com o decorrer da idade, ou às vezes por uso de algumas medicações, ele se opacifica. Mas agora ficou escuro, o que é? Sangue? Não, na verdade nós estamos fraturando, quebrando o cristalino para poder retirar de dentro do olho. Como é que você quebra? Esse é
ali se percebeu que existem dois aparelhos que rasgaram ele, e agora entra um aparelho chamado facoemulsificador. É como se fosse um aspirador. Um aspirador, exato. Ele fragmenta em pequenos pedacinhos e aspira. Olha, daqui a pouquinho já vai dar para perceber. Vai tirando tudo isso. Isso, a gente vai tirando pedacinho por pedacinho. Repare que a incisão, o corte feito para essa cirurgia é um corte extremamente pequeno. Hoje em torno aí de 1,2, 1,5 milímetros. A vantagem disso é que não precisa fazer nenhum tipo de sutura. Tá. E o resultado, a recuperação é muito mais rápida. Tá. E aí você tira e você coloca o quê? Implanta um novo cristalino que a gente chama de lente intraocular. É um cristalino artificial, que também se modernizou muito. Até um tempo atrás a gente não podia escolher. Era um cristalino, uma lente intraocular que tinha apenas um tipo de visão, um tipo de grau específico. Hoje ele já se tornou multifocal, igual aos nossos óculos, né? Então hoje a gente já consegue introduzir como substituto dessa catarata uma lente intraocular multifocal. Então para correção de longe, da visão de longe, da visão de perto. Mas isso aí elimina a cirurgia refrativa? Sim, na verdade quando a gente faz a cirurgia de catarata a ideia é corrigir já o grau do óculos. A ideia mas há pessoas, a cirurgia então refrativa ela é feita quando a pessoa está com a catarata, não tem catarata, está perfeito? Sim. Aí é uma outra cirurgia que é externa, na verdade. Eu não tenho que entrar dentro do globo. Ali na cirurgia de catarata, nós penetramos dentro do globo para atingir o cristalino. Na cirurgia refrativa, ela é feita pela parte externa do olho, na córnea. E aí a gente consegue corrigir as doenças da visão, miopia, astigmatismo, hipermetropia, através dessa correção com laser. É mais rápida ainda a cirurgia. Isso é catarata, olha. Então, a opacificação daquela lente interna, uma catarata que já se tornou até branca, tá vendo? A gente chama de catarata morganiana, uma catarata branca. Mas chega a ficar assim? Chega a ficar assim. Tudo depende, claro. A menina dos olhos muda de cor, então? A parte interna do olho já muda de cor. E hoje, por exemplo, o SUS paga essa cirurgia? De catarata? Sim. Hoje se consegue fazer a cirurgia. Agora, existe ainda aquela lente que é muito melhor do que a lente que o SUS oferece? Na verdade, alguns serviços escola já conseguem colocar lentes de melhor qualidade. Eu acho que o grande problema do SUS sempre é a questão da quantidade de espera, das filas, que acabam sendo um pouquinho maiores, mas já se consegue fazer cirurgias bastante modernas via SUS. Na verdade, o aprendizado de muitos serviços se começa pelo SUS. Por exemplo, doutor André, até pela idade, é evidente que você já me disse que eu tenho um pouco de catarata, que se fala? Uma fase inicial da catarata. Uma fase inicial. Não se tira a catarata em fase inicial? Normalmente, enquanto ela não prejudica a sua visão é muito boa, né? Você tem ainda 100% de visão, apesar de ter um comecinho. Então, quando que a gente vai indicar uma cirurgia de catarata? Quando ela começa a trazer algum prejuízo na qualidade da visão. Então, se a gente determinar que uma visão normal tem 100%, a partir do momento que essa pessoa cai 70%, 60%, 50%, ela tem indicação cirúrgica. Bom, mas aí, por exemplo, eu uso óculos. Se eu fizer uma cirurgia de catarata, eu não vou mais usar óculos? Existem exames que vão me dizer qual tipo de lente está indicado no seu caso, e a ideia é que nós vamos corrigir o grau de longe e o grau de perto. Então, não vai mais usar óculos. Mas aí você tem que me pagar uma cirurgia de nariz, porque o óculos esconde metade do meu nariz. Como é que eu vou fazer? Aliás, nós temos essa grande... Você não sei, você tem uma vantagem. Você vem de lá, mas seu nariz não é tão grande. Não diria não. Acho que eu tô no mesmo caminho. Mas você sabe que eu também sou operado. Cirurgia refrativa. Então eu também usava óculos. E a coisa mais fácil do mundo que tem é acostumar com o que é bom. E é bom ficar sem óculos. Então, não é nada difícil a gente... Às vezes, o usuário do óculos tem esse medo. Será que eu vou me acostumar? Eu nasci de óculos, eu não me vejo sem óculos. Mas é fácil acostumar com coisa boa. Não, mas sabe o que acontece? Hoje, por exemplo, e quem usa óculos, tira o óculos, não enxerga legal. Então, a pessoa fala, não consigo, fica meio embaçado. Então, por isso que a pessoa, nossa, é um conforto, assim. Ainda mais quando você que faz ali, ó, você havia a receita lá pra mim. Então, realmente é uma coisa muito legal. Então, André, não se deve coçar os olhos, né? Sim, isso é uma coisa bem interessante. Eu reforço muito, falo muito desse assunto. O mau hábito de se coçar os olhos pode trazer inúmeras doenças para a visão.
Principalmente porque o olho não tem osso, né? Então Sim. o olho ele é uma estrutura extremamente frágil e a pressão que a gente faz sobre ele pode causar deformações. Já é descrito que uma doença muito comum hoje em dia, chamada ceratocone, é uma doença que causa uma deformação da porção anterior do olho, na córnea, pode ser gerada pelo mau hábito de se coçar os olhos. Bom, eu não vou ter esse problema porque eu não sei nem falar o nome dessa doença. Eu falava ceratocone e é ceratocone. Ceratocone, isso. Bom, quando a gente fala coçar os olhos, é isso aqui, gente, tal, né? Mas como é que a gente coça o olho quando está coçando? Não coça. Então se a gente tem uma coceira... Morde o céu da boca de raiva. Faz qualquer outra coisa, eu brinco que se pode coçar com o cotovelo. Com o seu cotovelo pode mas coçar. tem que ser o da gente, não pode ser o dos outros. Não pode ser dos outros. E é um alerta para as crianças. Então a criança que tem uma coceira muito frequente, tem tratamento. Existem hoje colírios muito eficazes no tratamento das alergias oculares, então a gente tem que tratar. A gente não tem que coçar. Então, qualquer sinal de desconforto, coçou, não melhorou, vamos ao oftalmologista. Entendi. E a ceratocone leva o quê? Causa o quê? Então, o olho da gente, eu brinco que é como um relógio, e a porção anterior do relógio é o vidro. É o vidro. O olho tem essa porção anterior chamada córnea. Então, você imagina um vidro de relógio todo irregular, todo deformado. Você não conseguiria enxergar os ponteiros do relógio. A mesma coisa acontece com o olho. Quer dizer, o ceratocone causa uma deformação dessa porção anterior e a pessoa vai gradativamente tendo perda na qualidade de visão. Mas tem tratamento também? Tem tratamento. Hoje em dia a gente usa... Existem vários tratamentos até de ordem cirúrgica, mas a primeira abordagem que a gente faz quando a pessoa tem ceratocone... e já começa a apresentar desconforto visual, existem lentes de contato que corrigem essas imperfeições. Então hoje já as lentes se modernizaram bastante, então surgiram lentes mais confortáveis. Esse é, por exemplo, uma novidade do mercado, que é uma lente chamada lente de contato escleral. A lente escleral é uma lente grande, você veja que ela tem um formato maior. É do lado esquerdo aqui, né? Do lado esquerdo, a lente tradicional do antiga do lado direito. Essa lente maior, ela é um pouquinho mais confortável, ela deixa o olho com uma umidificação melhor, uma lubrificação melhor, e a pessoa acaba conseguindo corrigir a qualidade de visão, sem desconforto, sem sensação de areia, sem sensação de corpo estranho, que as lentes antigas davam. Entendi. E essa lente, ela tem multifocal também? Não, essa lente corrige basicamente a visão de longe, e aí a pessoa que tem o longe e o perto, ela acaba usando um sobreóculos, com um grauzinho só de óculos para perto. Doutor André, por que eu nunca consegui usar lente? Porque eu tenho aflição de colocar, não conseguia colocar a lente. Isso é doença, não? Não é doença. Tem a ver com sensibilidade. Então, alguns olhos são mais sensíveis que os outros. E algumas pessoas têm essa aflição mesmo, esse receio. Para isso existe treinamento, né? Normalmente o oftalmologista possui um departamento nas suas clínicas, a gente tem isso também na nossa clínica, um departamento que ensina a pessoa como colocar, como perder o medo da lente, a técnica, existe técnica, né? Como tudo, até a gente vai dirigir carro, não é entrar no carro e dirigir. Sim, existe o aprendizado de como se coloca, como se tira, qual o comportamento quando você tem algum desconforto. Então, para isso que existe esse treinamento específico. Interessante. Hoje, não sei se é a minha opinião apenas, ou isso aí também vem de outras pessoas. Hoje o óculos é um composê do rosto, ele faz parte. As lentes não estão um pouco mais abandonadas? Não, ainda se usa muito lente. Eu concordo com essa ideia de que o óculos virou moda. E virou mesmo, né? Tantos modelos e tal. Com certeza. Eu usava óculos quando criança. Eu lembro que a gente tinha 3, 4 modelos. Era isso? Preto, basicamente. Mas hoje a gente tem inúmeros modelos. Então virou moda. E com certeza a aceitação das crianças e da população no geral pelos óculos ficou maior. Mas muita gente ainda usa lente de contato. Tá. E há uma tendência a quem, não sei qual se é a estigmatismo, hipermetropia ou a miopia, sei lá, determinada idade ela começa a ter uma regressão
Não. Na verdade, algumas doenças do olho, elas podem dar a sensação de que estão melhorando, né? Isso é muito comum. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que me falou, olha, doutor André, eu melhorei. Hoje eu estou começando a ler sem óculos. E eu falei para ela, então está começando catarata. Né? E realmente, porque o que acontece? A catarata, ela provoca umas alterações no cristalino, e principalmente o hipermétrope, aquela pessoa que tinha essa dificuldade para enxergar de longe, de perto, ela começa a ter um encurtamento da visão. Então ela deixa de enxergar longe e começa a enxergar um pouquinho melhor para perto. Mas a visão de longe está ruim. Então isso não é uma coisa positiva, na verdade ela já não consegue renovar a carteira de motorista, ela já não enxerga bem de longa distância, e é um dos sinais da catarata, por exemplo, essa falsa melhora, né? É que nem eu costumo dizer, que nem motor de automóvel, quando tá para fundir, dá tudo que tem, né? Exato. Porque já aí tá queimando, tá comendo tudo ali, bronzina, anéis e tudo, e tá indo embora. E me fala, o que é mais complicado? Não enxergar de longe ou não enxergar de perto? Ou não tem relação? Eu particularmente acho que o ideal é a gente sempre enxergar de longe bem. De longe bem. Sempre ter uma boa visão de longe. Por quê? Porque 90% do nosso dia a dia é longe. A gente anda na rua. Se eu sou um empresário, eu fico 90% do dia no meu computador. É uma exceção. Mas normalmente a pessoa dirige, a pessoa sai na rua, ela vê as pessoas ao redor. Quer dizer, o contato que ela tem com o meio que ela vive é com a visão de longe. Se eu disser que eu não enxergo bem de longe, o que é esse longe? É qual distância? Quantos metros? Basicamente, o que é a visão de perto? Vamos inverter. Tudo que está ao alcance da nossa mão é perto. É perto. Tudo que está fora do alcance da nossa mão já se começa a visão de longe. Por exemplo, aquele monitor que está lá no fundo é uma visão de longe. Se eu tirar o meu óculos aqui, eu não consigo ver assim. Eu vejo o monitor, vejo tudo e tal. Isso, já não lê. E algumas pessoas não enxergam longe e falam, minha visão é muito boa. O míope é assim, ele tem uma visão muito boa de perto, mas o longa distância do míope é muito ruim. E qual o problema disso? Olha, ele não reconhece as pessoas de longa distância, ele não vê o que está acontecendo a 3, 4, 5 metros de distância dele. Então o ideal é a gente sempre corrigir esse tipo de coisa. E quando vocês, médicos, vocês colocam aquele aparelho para a gente ficar olhando assim, que vocês ficam mudando e ficam perguntando toda hora, o que está melhor, esse ou aquele? Às vezes a gente se perde, porque às vezes a gente acha que está melhor, mas depois não está. Aquilo ali, ele é o quê? Aquilo que vai lhe dar a graduação da lente? Aquele exame é o exame chamado exame de refração. A função é descobrir qual é o grau da pessoa. Basicamente, quando a gente já parte para as perguntas, é muito comum o cliente falar, eu me confundo. Mas a gente já sabe basicamente qual é o grau dele. E o ajuste fino, a gente pede para o próprio cliente. Então, eu já sei o grau, eu sei que ele tem em torno de um determinado grau, mas pode ser que ele tenha preferência por um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, ali é apenas uma forma de permitir que ele escolha o que ele vai querer usar. Que ele fica mais confortável. Mas a gente já sabe, por exemplo, criança muito pequena, a gente não tem como perguntar para criança. Exatamente. Algumas patologias, algumas pessoas que têm alguma necessidade especial, por exemplo, algum distúrbio mental, alguma síndrome. Entendi. Essa pessoa não vai poder escolher, mas eu já sei o grau que ela tem. Consegue discernir muito, né? Consegue descobrir. Mas o André, se por acaso o braço da gente crescesse com o passar da idade, a gente não precisaria de óculos para perto. Sim. É só ir afastando assim, vai afastando, a gente consegue ler. Resolvia. Coisa interessante, porque quando a gente quer enxergar olha que coisa interessante. Você quer enxergar alguma coisa, você não está enxergando, e você faz assim, quando o certo deveria você abrir o olho para ver, mas você faz assim para ver. Por que a gente tem essa tendência de fechar o olho? Na verdade, quando a gente enxerga através de um orifício muito pequenininho, a tendência à visão dá uma leve melhorada. Então, é até muito comum, surgiu algum tempo atrás, assim, um óculos cheio de furinho. Eu comprei. Não adianta nada. Na verdade, aquilo não é um tratamento. Na verdade, o próprio aparelho, esse exame que você me falou, o exame de refração, no nosso aparelho tem essa parte do furinho. Se a gente precisar, a gente utiliza. Ele serve para eu tentar descobrir, numa pessoa que tem uma visão muito ruim, causada por alguma patologia, uma catarata, por exemplo, o quanto ela conseguiria ter melhora
com a cirurgia. Então eu utilizo aquele orifício porque ele me mostra o potencial de visão da pessoa. Porque às vezes uma cirurgia de refração refrativa, ela não chega a eliminar 100%? Olha, na verdade, assim, a gente consegue escolher o paciente que a gente pode ou não operar. Eu costumo dizer que eu só indico cirurgia para aquelas pessoas que vão ter 100% de correção. Ah, entendi. Quando não tem, eu prefiro que essa pessoa não opere. Mas, por exemplo, eu ficaria extremamente feliz de tirar o óculos para longe e para perto eu colocaria, até tem tantos óculos charmosos, aquela coisa e tal, óculos para ler assim e para pôr na ponta do meu nariz vai ficar ótimo, porque eu pego uma perninha grande do óculos, põe lá assim na ponta do nariz, vou lendo e eu preferia usar, eu ficaria feliz. Por exemplo, mesmo que de repente eu não tivesse a indicação da cirurgia, porque eu não ia ficar 100%, mas se o paciente falar para você, olha, eu ficaria feliz só de não usar óculos para longe, você já faria? Então, aí, o primeiro ponto é o desejo do paciente. Então, eu quero operar, eu tenho vontade de ficar livre dos óculos. O segundo ponto é descobrir se pode. Se não há risco, se existe alguma doença. Porque, como eu falei, a cirurgia ela é feita na parte anterior do olho, na córnea. Algumas córneas não podem ser mexidas. Ah, tá. E a gente descobre através de exames quem tem indicação e quem não tem indicação. Se a pessoa não tem indicação, não tem como corrigir. Muito bem. Ei, querido André, você dá uma entrevista deliciosa, né? É muito bom falar contigo, viu? Fiquei muito feliz. Tinha tantas outras coisas para falar, mas a gente vai ter outras vezes também para conversar aqui. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, viu? E eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui contigo. Prazer imenso poder estar respondendo as perguntas. Obrigado. Muito bem, é isso aí, doutor André Camargo, meu médico particular, meu médico na aviação, ele que faz a avaliação lá. O dia que eu não puder voar mais, vou falar para ele, André, pelo tempo que eu voei, pelo tempo que você me liberou, eu te agradeço muito. Obrigado, André. Saúde, paz, alegria e muita sorte para todos vocês. Valeu, querido. Obrigado, meu. Muito bom.